Descobri que toda a infelicidade dos homens surge de um único fato, de que eles não podem ficar quietos em seus próprios aposentos. Assim disse o matemático francês e pensador cristão Blaise Pascal. Portanto, disse Pascal, nós enchemos as nossas vidas de distrações para que possamos nos distrair da nossa condição débil e mortal. Em outras palavras, nós seres humanos somos um bando muito inquieto. Os casados querem ser solteiros, os solteiros querem ser casados, um trabalhador quer estar livre do trabalho, o desempregado só quer arranjar um emprego. Estamos sempre olhando para frente e pensando, se ao menos, ou olhando para trás e pensando, antigamente nós achamos quase impossível viver no aqui e no agora. Os coríntios não eram diferentes de nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo se dirige a uma igreja extremamente inquieta e a sua mensagem esmagadora é: sosseguem, fiquem parados. A sua mensagem era essa porque eles eram cristãos que estavam tudo menos satisfeitos. Perceba que as pessoas casadas ali em Corinto não queriam agir como casadas. Você vê isso lá nos versos 1 a 5. Aqueles casados com descrentes não queriam ficar com seus cônjuges, versos 10 a 16. Os solteiros não queriam ser solteiros, versos 6 a 9 e 25 a 40. E os servos e escravos não queriam permanecer nos seus deveres, versos 20 a 24. E até mesmo os circuncidados queriam tornar-se incircuncisos, versos 17 a 19. No fim das contas, quão inquieto você quer estar para querer alterar totalmente as suas circunstâncias nesse nível? Só que a mensagem de Paulo é enfática. Sosseguem. Não é uma regra difícil e rápida. Há muitos exemplos dentro do próprio capítulo de pessoas mudando as suas circunstâncias de vida, por exemplo, os versos 21 ou 36. Mas como regra geral, Paulo diz, fique satisfeito onde Deus o colocou. E ele tem 3 razões para poder falar isso. Primeiro, ele diz, lembre-se da sua vocação. No verso 17 ele diz, no mais, que cada um ande segundo aquilo que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. No verso 20 ele diz, cada um de vocês permaneça na vocação para a qual foi chamado. E no verso 24 ele diz, irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Em resumo, Deus chamou vocês para a comunhão com seu Filho Jesus. E Coríntios, ele fez isso enquanto vocês estavam no meio de toda e qualquer circunstância. Portanto, a sua situação de vida não é a questão aqui. A comunhão com Jesus é a questão. E você pode ser isso, né? Você pode ter isso enquanto casado ou solteiro, enquanto escravo ou livre, circuncidado ou incircunciso. Se você não estiver contente em Cristo, então casar, se divorciar, mudar de emprego, não vai resolver a questão. Não há nada em suas circunstâncias que você precise mudar. Fuja do pecado, mas não fuja da sua situação. A segunda razão pela qual nós devemos viver, via de regra, de forma quieta, é o evangelismo. Ao construirmos um testemunho em uma estação da nossa vida, isso pode ter um impacto tremendo sobre aqueles ao nosso redor. Você vê isso lá no verso 16. E em terceiro lugar, geralmente devemos ficar quietos porque o tempo é curto. Paulo segue dizendo, mas isso, eu digo, irmãos, o tempo se abrevia, o tempo é curto. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem parte dele. Porque a aparência desse mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. 1 Coríntios 7, 29 a 32. Paulo não defende o abandono dos nossos deveres conjugais ou de outras responsabilidades. Na verdade, ele faz exatamente o contrário nesse capítulo. Mas o que ele está dizendo é, não viva exclusivamente para o seu casamento. Não vivam exclusivamente pela ideia de se casar. Não viva simplesmente para o seu trabalho, para a sua profissão. Não viva nem para os seus filhos, para os seus relacionamentos. Não viva para essas conquistas ou para essas pessoas, para essas posses, para esses sentimentos. Viva para aquele dia em que tudo o que você perdeu será mais do que compensado e tudo o que você ganhou será totalmente insuficiente em vista do que você verdadeiramente vai ganhar. Quando todos aqueles que você ama estarão diante de Jesus. Viva para aquele dia, porque o tempo
é curto. O tempo se abrevia. Quando nós ouvimos que o tempo é curto, geralmente a gente pensa, credo, é melhor correr e aproveitar o máximo que esse mundo tem a me oferecer, todas as experiências que eu puder ter. Mas isso é apenas porque nós pensamos que o nosso tempo de vida está se esgotando em definitivo. Só que o que Paulo está dizendo é justamente o contrário. Na maneira como ele pensa sobre isso, o tempo é curto para aquilo que realmente nós viveremos um dia. Não muito tempo agora herdaremos os nossos corpos imortais. Nós exploraremos uma nova criação gloriosa. Nós seremos liberados de todo o fado, de todo o trabalho e desfrutaremos de um casamento final e real com Cristo para sempre. Não falta muito para que a vida realmente comece. O tempo em que lhe pedem para se manter naquele trabalho difícil, aquele casamento complicado, aquela solteirice insuportável, é apenas curto quando comparado, em termos relativos, com a verdadeira alegria que teremos. Você está inquieto em seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, na sua solteirice. Você espia por cima da cerca com saudade, pensando que será feliz se apenas tiver aquele emprego, aquele relacionamento, aquele conjunto de circunstâncias. Essas coisas nunca vão satisfazer. Não devemos nos apegar a elas. Enquanto lutamos contra o descontentamento, pode ser que o Senhor nos tire de nossas atuais circunstâncias de vida, mas essa não é a nossa esperança. Ao invés disso, procuramos conhecer Jesus no lugar em que estamos agora. Procuramos testemunhá-lo no aqui e no agora. E teremos a certeza de que o tempo é curto. E em breve, muito em breve, nós veremos o nosso Senhor. E isso será mais do que suficiente para todo sempre.